Fluminense ganhou, tá? Um jogo bem apertado, principalmente porque o John Arias ele perdeu um pênalti, para vocês terem ideia. Mas é aquilo, Fluminense ganhou, vai para a última rodada do Campeonato Brasileiro, dependendo só de si, para se livrar da zona do rebaixamento. E como vocês estão vendo aí no título, se tivesse vencido só mais uma, empatado só mais um joguinho, já estava na Série A praticamente. E eu vou falar uma coisa pra vocês, se o Diniz não tivesse afundado o Fluminense como está fazendo com o Cruzeiro, o Fluminense já estaria garantido na Série A do ano que vem, galera. Vou falar uma coisa pra vocês, o Fluminense ele joga bem não joga bem de jeito nenhum. Hoje, beleza, ele encarou o Cuiabá, que já está rebaixado para a temporada que vem. O que foi que o Fluminense fez? Jogou, tipo assim, fez tudo e só venceu de 1 a 0. Só venceu de 1 a 0, galera. E o John Arias, velho, o John Arias é o seguinte, ficou na Série A, se for rebaixado ou se ficar na Série A, vende o John Arias, porque ele não quer ficar no clube, e segundo, porque ele não sabe bater pênalti. Se ele tivesse acertado o pênalti de hoje, e se ele tivesse acertado o pênalti contra o Atlético Paranaense, pode ter certeza, o Fluminense já estaria na Série A do ano que vem, porque a gente viu, o Atlético Paranaense perdeu para o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino que não consegue vencer de ninguém, ó, há muito tempo, tá? E é inacreditável que a gente vê todo santo dia. É o Fluminense com essa mesma vontade de entregar pontos. É inacreditável, tá? Eu não consigo entender isso. Então, galera, para ficar já anotado para vocês, ficou na Série A, manda quase todo mundo embora, mas ainda temos a última rodada. E a última rodada do Fluminense, galera, é simplesmente contra o Palmeiras, que está lutando para ser campeão brasileiro. Ao meu ver, o Palmeiras ele não vai ser campeão brasileiro, principalmente porque fez muita marmelada em todos os jogos dessa temporada, tá? Mas é o seguinte, o Palmeiras ele só não vai muito assim brigar tanto se o Botafogo no primeiro tempo já fizer 2-3 a 0 em cima do São Paulo, que vai praticamente com o time sub-12 lá pro Newton Santos. Eu acho que o Botafogo já vai ser campeão brasileiro, mas o Palmeiras ele ainda vai tentar, sabe, dar aquela virada e tudo mais. O Fluminense só precisa fazer uma coisa para ficar na Série A do ano que vem. Se eu não me engano, é empatar. Porque empatando, o Fluminense ele tem mais número de vitórias do que o Bragantino, se eu não me engano. Não, na verdade o Bragantino tem 10 e vai empatar. Na verdade o Fluminense precisa da vitória. Precisa da vitória para depender só de si mesmo. Porque o Bragantino, se o Fluminense vencer, o Bragantino vencer, o Fluminense fica na Série A. Se o Atlético Paranaense vencer e o Fluminense vencer, fica na Série A. Se o Atlético Mineiro vencer e o Fluminense vencer, o Fluminense fica na Série A. Tudo depende do Fluminense. Tudo depende do Fluminense. Galera, mas eu fico pensando assim, se o Fluminense não tivesse sido um time tão incompetente, na verdade eu não vou colocar a culpa no Fluminense. Vou colocar a culpa na diretoria e culpa no Fernando Diniz. Porque o Fernando Diniz ele afundou o Fluminense de uma maneira histórica, ganhando a Libertadores, participando no Mundial e depois, né, afundando o Fluminense demais. E o Mário Bittencourt, se eu não me engano, que é o presidente do Fluminense, o que ele faz? Ele, junto com o Fernando Diniz, contrata muito jogador aposentado. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Renato Augusto, galera, ele tem técnica, beleza, mas ele não tem físico, assim como o Douglas Costa. Teve todo aquele imbróglio com o Marcelo. Felipe Melo, ele entregou ainda o gol pro Botafogo. Galera, tem muito jogador ruim no Fluminense. Quando eu digo ruim, é ruim mesmo, tá? E o Fluminense depende só de si para ficar na Série A no ano que vem, o que me deixa apreensivo. Porque o Fluminense depender de si já não é uma boa coisa, tá? Não é bom, porque enfrentou um time que já estava rebaixado e lutou até o fim para ganhar de 1 a 0, para vocês terem ideia, tá? Então, galera, foi esse o pós-jogo. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você gostou de outros vídeos do canal, considere se inscrever. E foi esse o vídeo, galera. Boa noite.